Reverências a todos. Na tradição taoísta, nós monges e também os sacerdotes possuem uma consagração para as pessoas, para transmitir-lhes ondas de dádivas ou graça celestial através do que chamamos de Sanguan Chen Shui, ou seja, a água espiritual das três luzes. A água sagrada espiritual das três luzes. Essa água, ela é feita através de um ritual e durante a cerimônia ela é espargida para as pessoas para que elas possam ser untadas pela graça celestial. Essa água também ela é fabricada de uma outra maneira, como remédio espiritual. Nesse caso, o monge, o sacerdote, realiza um canto cerimonial, que pode ser uma liturgia completa ou mesmo um canto curto. Podemos realizar, por exemplo, o canto dos três oficiais luminosos. É colocado então essa unção em uma garrafa de água ou um recipiente onde tem a água. Depois do pequeno rito ou de uma liturgia mais extensa, essa água então é transformada em uma água espiritual das três luzes, em uma água sagrada. E ela então vai funcionar como remédio, onde a pessoa pode levar essa água para casa, tomá-la para tratar questões físicas, questões emocionais, psicológicas ou mesmo questões espirituais. Isso é uma medicina espiritual e não tem a ver exatamente com uma medicina como se conhece, onde você consulta um médico. Então, isso não dispensa que a pessoa vá apenas tomar essa água sagrada, essa água consagrada, e não usar os seus medicamentos, se ele estiver usando, ou deixar de ir a um médico para fazer exames e análises para chegar a um diagnóstico. O fato é que os monges taoístas tratam muitas pessoas através da água sagrada, da água espiritual. Isso dá ensejo para que se possa observar aqui um fundamento do taoísmo. A função, a razão de viver a vida como um monge ou um sacerdote taoísta é transmitir força para as pessoas, é cuidar das pessoas espiritualmente. Além de transmitir os ensinamentos e os treinamentos para as pessoas, a outra função se dá no invisível, no oculto, quando os monges e sacerdotes em seus templos ou lares onde residam vão realizar rituais litúrgicos, pequenas cerimônias, ou seja, dedicação de orações, para isso ser enviado às pessoas, para que essas pessoas possam se fortalecer, dar amparo e apoio espiritual às pessoas. Os monges e sacerdotes têm esse preceito e esse dever de ofício. Então, não só transmitir as explicações sobre os textos, os treinamentos, as técnicas, mas sim transmitir esse apoio espiritual e essa direção espiritual. Os monges também, sacerdotes, têm um outro ofício que é seu compromisso monástico, que é ouvir confissões. Mas essa confissão não é exatamente como se pode ter um paralelo em relação ao cristianismo. Esse processo de confissão ele se dá quando a pessoa começa a falar de seus problemas ou de suas questões, ela é ouvida
Então ela é orientada por meio de um aspecto mais terapêutico, uma direção espiritual mais terapêutica, que está embasada nos ensinamentos taoístas. E também existem as escrituras das confissões, que a pessoa pode recitar, ou o monge ou o sacerdote pode recitar, com o objetivo de transformar as causas destrutivas ou nefastas daquilo que são os problemas que estão perturbando a pessoa, ou das ações que a pessoa tenha feito, e essas ações gerem sofrimento a outros seres e, por consequência, geram sofrimento a ela mesma. Esse ofício espiritual de atender as pessoas, de ouvir as pessoas, de aconselhar as pessoas, são partes fundamentais que compõem a condição para a vida monástica dos sacerdotes taoístas e dos monges taoístas. Os monges taoístas que vivem mais contemplativos, mais reclusos, eles não vão executar esses ofícios, pois decidiram viver mais retirados da sociedade. Entretanto, aqueles que estão em convivência com a sociedade e recebem pessoas nos seus templos ou mesmo em sua cabana de eremitério, ele deverá exercer esse ofício. Pois se os sacerdotes taoístas ou os monges taoístas não amparam, não apoiam as pessoas espiritualmente, transmitindo-lhes as dádivas celestiais ou as graças divinas celestiais através da oração, ou seja, da execução das liturgias taoístas, então isso também é perder a razão de viver a vida monástica. Ela é uma vida de serviço espiritual. O taoísmo, ele é uma tradição espiritual de prática interior. É uma prática religiosa. Como o taoísmo foi trazido no início, muito por acadêmicos para o Ocidente, ficou-se uma ideia de um taoísmo proselitista, ou seja, uma espécie de filosofia que vai discutir sobre isso, sobre aquilo, sobre significados, interpretar apenas. Mas o taoísmo, ele é uma prática espiritual interior. Os ensinamentos que estão contidos nos clássicos, eles são as diretrizes e que contêm ali métodos e sistemas disciplinares e fórmulas que deverão ser entendidas e executadas. A especulação teórica não vai conduzir a pessoa a uma experiência de um coração que se esvazia do sofrimento, das angústias e também que tenha força alicerçada para que esteja diante das dificuldades da vida, seja capaz de passar por elas, seja capaz de superá-las, seja forte o bastante para seguir em frente sem lesar profundamente a alma, sem lesar profundamente a psique. O taoísmo, ele é um caminho espiritual devocional, ele possui características devocionais. E o exercício devocional em relação aos seres divinos, aos seres celestes, aos imortais, aos mestres ancestrais, transmite essa força para a pessoa e também leva a pessoa a gerar essa força interna e a despertar-se. Portanto, o caminho taoísta não é um caminho de práticas corporais, como às vezes as pessoas pensam, um caminho de discussões filosóficas. É um caminho de prática interior e espiritual, de devoção, serviço e partilha generosa.